Um abraço, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um prazeroso programa. Nosso convidado deste programa é um digno representante da velha guarda do nosso futebol. Um desses que não só acompanhou, como também participou de muitos capítulos importantes do surgimento e da evolução do desporto no Vale do Aço. Fala de José Lopes da Cunha, um conhecido Zé Lopes, há anos radicado no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, onde fixou residência, constituiu família e fez aquela base para as suas incursões do futebol e também no trabalho no INSS, no antigo INAMPS, mais tarde até se aposentar no Hospital Márcio Cunha, além de outras ocupações. Zé Lopes, que começou a atuar como centroavante e depois tornou-se um zagueiro de primeira e foi titular em todas as equipes em que passou nos anos 50, 60, 70, 80 e até no Master 80 e 90, entre amador e Master naturalmente, é natural de Dores do Turvo, na zona da Mata Mineira, próximo a Juiz de Fora, sendo um dos 13 filhos do casal Arnaldo Henrique da Cunha e de Dona Maria Clara de Oliveira. Zé Lopes é casado com Dona Dulce Maria da Cunha, com quem tem 4 filhos, Ramon, Romene, Reverrose e Randolph. E já tem 3 netos, Arthur, Nestor e Renan. Arthur já joga também, a gente vai ouvir daqui a pouco. Seu pai, um humilde lavrador, mudou-se para Ubaporanga, quando ele ainda era menino, por volta de 10 anos de idade. Lá, deu os primeiros passos na bola através de um time chamado Botafoguinho, num torneio interno da cidade. Daí surgiu, então, a paixão pelo Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro, pelo qual nutre eterna paixão. Depois foi jogar no São Domingos, da mesma Ubaporanga. Mais tarde, nas suas andanças, integrou o esquadrão famoso do Pratiano de São Domingos do Prata, quando já tinha como ofício o dom, né, de ser um alfaiate. Jogou também no Juventus de Dom Cavate, esteve um período no América Mineiro e veio parar no futebol sazitano, uma época de ouro do futebol de Timóteo, onde fez seu nome e acabou também atuando em equipes como o Palmeiras, o Vila Nova e também do Colégio Macedo Soares. Foi para o futebol ipatinguense atuando num time denominado Esquadrão do Vale, no primeiro ano de fundação da Liga de Desportos de Ipatinga, a LDI, lá pelos idos de 1965. Depois foi para o Industrial do Bom Retiro, onde sabe-se, mais recente, fez a sua história jogando até no Master, clube do qual participou também da sua fundação, há meio século atrás, que nesse 2014 exatamente está completando 50 anos, conforme estou dizendo. Jogou também nos Masters do Toca Fácil, da Cearia, e foi também treinador de goleiros da base do Industrial. E, em paralelo, por muitos e muitos anos, foi empresário, meio que dono, né, do conjunto musical Elétrons, que animou centenas de bares por todo o Vale do Aço, em cidades de Minas Gerais e também de outros estados, onde pontuava o seu filho Ramon. Enfim, uma história de muitas passagens, idas e vindas, de quem tem causos e mais causos para contar. E estamos prontos para ouvir, pois são, como disse, alguns dos capítulos do futebol regional. Conosco, o homem da bola e de boas histórias, José Lopes. Zé Lopes, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola. Fiquei muito feliz. Agora é hora de contar a história. O Zé Lopes, atacante era melhor ou o Zé Lopes zagueiro era melhor? Agora pode falar. Valdeci de Castro, amigo da TV Cultura e bola na área, mas hoje é história da bola. Isso. Valdeci, o negócio é o seguinte, posição depende da habilidade que a pessoa tem. Eu fui realmente um centroavante nos campeonatos em Caratinga e dos quais eu era bastante goleador, a minha evolução era muito grande como goleador. Naquela época, né, a gente podia jogar o goleiro, a bola lá da rede, e a gente fazia, inclusive, muitos gols. Então, depois veio o que você falou a respeito de zagueiro. Nós tínhamos uma final com o Caratinga e o nosso zagueiro central foi embora da nossa cidade lá, que era distrito, não era cidade, era distrito de Caratinga. Com isso, nós tínhamos um treinador, Bolivar, que tinha vindo do Rio de Janeiro e conhecia bastante. Então ele viu que eu tinha uma impulsão muito grande como o centroavante, ele me pediu que voltasse para zagueiro central. Aí então, nessa fase, eu desempenhei bem e permaneci até aposentar com 60 anos como zagueiro central. Mas você foi lançado
como zagueiro num jogo decisivo? Não, nós tivemos uma semana de treinamento, né? Não, mas assim, mas a primeira experiência jogando foi no jogo Foi decisivo. nessa partida. E de quanto ficou o jogo? 2-2. 2-2? Mas Aí teve outras partidas para frente, mas nessa partida que a gente entrou como zagueiro central, eu tive um desempenho muito bom, que eu lembro como foi, inclusive, a primeira partida no campo, que hoje é estádio Cesarino Alves Pereira, em Ubaporanga, né? Naquela era São Domingos de Ubaporanga. Aí na outra foi lá em Caratinga, nós perdemos, e o Caratinga, como era o dono do campeonato, sempre ganhava as competições. Tá, o Zé Lopes atuava nos times de Ubaporanga. Depois, como é que foi a saída de Ubaporanga? Quem que descobriu o Zé Lopes na Ubaporanga, porque ele jogava nas cidades do entorno, e quem foi o primeiro a pinçar, a puxar o Zé Lopes, tirar o Zé Lopes de Ubaporanga? Eu tenho um irmão mais velho que eu, que também é alfaiate como eu fui. Então, com isso, ele estava em São Domingos do Prata, numa alfaiataria, e nessa alfaiataria, o presidente, que era o senhor João Alfaiate, era o dono da alfaiataria, e era o presidente do Pratiano. Aí, em conversa lá e tal, eu falei assim, traz ele para cá, uai. Aí foi então, através do meu irmão. Como é que é o nome do seu irmão? Odilon. Odilon. Ele mora em Aceseta, até hoje. Então, com isso, a gente então foi para o Pratiano. Eles estavam na fase de classificação. Naquela época, a gente dizia o quê? Era a seção de acesso à elite do Mineiro. Então, a gente estava na chave Valério, Vigilante de Monlevade, o Pratiano e o Flamenguinho de Barão de Cocais. Naquela fase, naquela época, nós tínhamos ali no Pratiano, eu lembro de Viludo, Tião, o Jarba, Jair, o Barbeiro, que é tá lá até hoje, segundo me fala, é um barbeiro que era conta direita. Depois a gente leva. Isso foi em 1950 aí? 1959. Aí a gente não classificou nessa chave, o Valério é que subiu. Aí então é o seguinte... Deve ter sido a primeira vez que o Valério subiu para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Eu acredito que sim. E ficou mais de 40 anos na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Eu acredito que foi nessa época. Foi nessa época, com certeza. Nós tínhamos o Pratiano, muito bom, entendeu? Inclusive uma cena muito bonita. Atlético e Cruzeiro iria na final, no Independência, que não existia nem em Mineirão. O senhor João falou assim, eu vou levar vocês lá para vocês verem como é que joga futebol profissional. Para vocês aqui, então, evoluir. O dono do time falou... nos levou lá. Levou o time inteiro do Pratiano? Levou. O time completo Foi de ônibus, de carro ou de caminhão? Vou descer. Naquela época, eu acho que naquela época era Kombi, né? Então é o seguinte, nós fomos lá no Independência. Aí, naquele dia, o Fuzil estreou no Atlético e o Geraldinho, lateral esquerdo, estreou no Cruzeiro. Depois ele até foi para o Santos, esse Geraldinho, lateral esquerdo. Aí o Cruzeiro tinha ganhado a primeira, de 1-0. No finalzinho, faltava 5 minutos, ele ganhou a segunda. A hora que o Atlético entrou em campo, eu muito entusiasmado com preto e branco, o Buenão na frente, com 2 garotos, eu comecei a gritar Botafogo, Botafogo, e aí aquela turma ali falou, rapaz, isso aqui é Atlético, é Cruzeiro, não sei o quê. Eu falei assim, rapaz, eu não conheço, é a primeira vez que eu vejo. Então saí de lá sendo atleticano. E o Cruzeiro foi campeão. No dia que o Cruzeiro foi campeão, você virou atleticano. E eu saí de lá sendo atleticano. Interessante. É a história da bola, né? Do Pratiano, você ficou quanto tempo no Pratiano? O Pratiano foi para onde? No Pratiano, surgiu aquele... um torneio do asfalto, quando a antiga Rio Bahia foi transferida para 116, BR-116, foi criado um torneio de futebol que iniciou com o Operário de Cataguás, numa chave, Fluvazão de Manhuaçu, Caratinga e América de Caratinga, Faixa Azul e Botafogo, e foi descendo. Pastoril, naquela época, não tinha... O Democrata era um time encostado. O Pastoril que era o forte. Pastoril, como mais uma chave, até no América de Teoflotone. Aí, nas intermediárias de cada chave, tinha os times que completavam 4 times em cada chave, como Borroló, América de Tarumirim, etc. Então, eles me buscaram lá no Pratiano para disputar para o Juventus do Dom Cavate.
uma cena muito gozada e muito bonita que eu achei na época, é que eles compraram lá no Dom Cavate, tinha do senhor Gessino, ele tinha alfaiataria e tinturaria. Naquela época tingia roupa para mudar, né? A pessoa não comprava muito, não, era tingia, de vez em quando. Aí eles compraram, eles buscaram o Hérito Borracha no Pastoril, que era um goleiraço na época, e trouxe o Hérito para o Juventus e eu. Então eles compraram a alfaiataria para mim e a tinturaria para o Borracha. Aí nós ficamos ali. O preço do passe do Zé Lopes foi uma alfaiataria naquela época era. Montada? Já? Naquela época, tá funcionando. O ponto com as máquinas também. Naquela época funcionando. Voltando um pouquinho atrás, lá no Pratiano, o Santinho, que mexia com mica, para mim não sair lá de São Domingo do Prata, ele queria montar uma alfaiataria para mim, com meu irmão, para mim ficar no Estrela Vermelha, que hoje é um nacional. Então, sempre a história da alfaiataria, que eu aprendi no Paporanga... Estava sempre... Era o valor do passe. Aí, lá no Dom Cavate, que nós tivemos um time muito bom no Juventus. Naquela época tinha o Dilcinho e outros mais que a gente lembra. Isso foi o primeiro torneio do asfalto? O primeiro torneio do asfalto. Ele iniciou lá em Cataguases e até lá. Até hoje, alguém me fala quem foi campeão, eu não tenho certeza. Alguém fala que foi o Borroló. De Carlos Chagas. Lá de Carlos Chagas. Mas como dali, eu fui procurar outro passe, que foi procurar o América Mineiro, ver se eu dava certo lá. Então, mais para frente você vai falar. Então, com isso, é o seguinte, eu não fiquei sabendo quem é que foi o campeão. Você não chegou a jogar o campeonato inteiro do asfalto, não? Não, porque é o seguinte, foi por eliminação. Então, a chave do Operário de Cataguases, a chave do Fluvazão de Manhuaçu com mais tantos, e foram eliminando e afunilando, entendeu? Aí chegou no final, aí eu não sei quem foi campeão. O Juventus não foi, não. Não foi o Juventus. Então, aí o Hérito Borracha, só um minuto assim, o Hérito Borracha, dali, não classificamos. O Hérito, então, o que ele fez? Foi direto para o Rio de Janeiro. Aí onde é que ele foi? Para o Vasco da Gama e para o Fluminense. E aí, nessa fase que ele foi para lá, aí foi onde a nossa chave não classificou. Aí é o seguinte, eu falei assim, eu ainda vou tentar ainda, porque eu saí de casa para tentar o futebol e arranjar emprego. Porque me incentivaram e falaram que eu jogava bola, né? Rapaz, deixa eu procurar. Mas chegando no América Mineiro, aí estou lá treinando lá no América e tal, aí olhar por um lado, por outro. Essa sua ida para o América foi depois do Juventus, né? Depois do Juventus. Depois de terminado a sua participação no Torneio do Asfalto, quem te levou para o América, que montou no 11 e chegou em Belo Horizonte com a cara e a coragem? Eu tinha uns conhecidos, do qual a gente tinha feito um estágio lá em Belo Horizonte, para tentar emprego, e essa pessoa falou assim, vem para cá, rapaz, você tem bola para o América. Aí, o campo do América ali era atrás do Parque Municipal. Alameda. Na Alameda ali, isso mesmo. Então, mas chegando lá, eu fiquei lá um período muito pequeno. Aí eu olhei para frente e para trás e falei assim, Valdecir, sabe o que a gente pensa? É no futuro de uma família. E eu pensei, aqui não dá dinheiro para mim casar e nem tratar de família, não, deixa eu ir embora. E aí... Chegou a ficar quanto tempo treinando no América? Acho que em torno de não chegou um mês certo, não, por aí fora. O senhor olhou para um lado? Não, olhei para um lado. Eu vi aquele pessoal calçando chuteiro lá no meio da grama mesmo, aquele troço. Falei assim, isso aqui não dá dinheiro para... Não vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro para mim casar e tratar de família, não. Eu tenho que procurar um outro lugar para o meu futuro. Daí do América voltou para... Aí é que o meu irmão já tinha saído do Pratiano, que tinha vindo trabalhar numa alfaiataria em Acesita. O Odilon já está... Aí ele foi fichado para trabalhar no hospital de Acesita. Aí falou assim, vem para cá, ué, eu te arranjo emprego aqui, ué. Falei, arranja. Aí é o seguinte, aí eu investi. Eu saí de casa para jogar bola e caçar emprego. Aí eu vim para Acesita procurar emprego e jogar bola na medida do possível. Mas a história que o mundo, a maturidade já traz, né? Porque a necessidade, o futebol sempre foi um lazer. Quando era remunerado, já dava, mas a idade vai chegando e a responsabilidade vai surgindo, não é isso? Foi. Então, com isso é o seguinte, quando eu cheguei em Acesita, aí... Era Acesita mesmo, né? Não, era Acesita, né? Timóteo era um bairro, né? Tem muita gente que até considera até hoje, mas lá hoje é a cidade de Timóteo, né? Mas, inclusive, o campo do Acesita era na praça ali no centro,
ele era todo cercado de tábua, na horizontal, todo cercado de tábua. Foi quando, inclusive, o Santos esteve lá, perdeu de 1-0 com o Pelé. Estava começando naquela época. Mas o Santos foi jogar no campo do Acesita, do quando era no antigo campo do Acesita, na praça, onde a praça de Acesita ali. Em frente o Ginásio Macedo Soares ali, onde é que é a cooperativa hoje? Ali era o campo. E o Pelé jogando. O Santos veio com o Pelé. Certo, o alambrado de tábua. Não tinha alambrado. O campo era cercado. Aí ficava dentro da tábua e não tinha negócio de alambrado, não. O campo era livre para a gente chegar, até entrar dentro do campo. Nessa época você já estava na Acesita ou você foi só espectador do jogo? Não, nesse jogo não. Porque quando eu cheguei na Acesita, primeiro eu fiz parte do Palmeira, que inclusive o campo dele era no Algodoal, lá perto, em frente ao Fabriciano. Dali eu fui para a Acesita, entendeu? No Acesita eu estive no Vila, lá do Quitandinha, lá do Quincão, mais do Antônio Silva. Quincão, Silva. E no Acesita foi na época de Maiane, Dedão, os dois Otávio, goleiro. Otávio Preto que eles falavam, né? Otávio Preto e o Esperancina, né? Esperancina. O Preto era irmão do Argental. E era Alcides, Elísio, aquela turma, entendeu? Foi quando esse Acesita era muito bom na época, por sinal, né? Futuramente até o Pipi, que era goleiro lá no Valério, também veio fazer parte do Acesita. Só que o Acesita, depois ele, com o negócio de companhia, que mantinha onde é que eles moravam, entendeu? Aí depois a companhia, como diz, né, foi saindo devagarinho. A maioria já vivia só da bola? Vivia da bola? Chegava lá, chutava... Essa turma toda aí já só vivia da bola? Grande parte vivia da bola. E a outra turma, a diretoria colocava lá dentro da Acesita para trabalhar, como diz, para receber o salário. De fachada mesmo. Para receber salário. A gente vai continuar contando as passagens do Zé Lopes lá no futebol de Timóteo, no Acesita, e as andanças seguintes de uma carreira longa, bem longa, e também a passagem, né, do Zé Lopes como empresário do grupo musical Elétrons, que todos nós que vivíamos nos anos 70 e 80 na região do Vale do Aço sabemos o que representou. A gente volta rapidinho, até já. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Olá, amigos e amigas, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o Zé Lopes. O Zé Lopes que começou no futebol de São Domingos de Ubaporanga, né? É o Ubaporanga de hoje, na época distrito de Caratinga, andou pelo Pratiano de São Domingos do Prata, esteve no Juventus de Dom Cavate, pelo América Mineiro, aportou no futebol de Timóteo, que é onde a gente, nessa fase que a gente estava comentando, né, ouvindo as histórias no bloco anterior. E a gente vai continuar falando desses tempos áureos do futebol de Timóteo, futebol acesitano, como queiram, nos idos 50 e 60, que ele conviveu, compartilhou com diversos personagens alguns dos momentos marcantes do futebol de lá. Na época, Zé Lopes, o mundinho
O Mundinho, que foi presidente da Liga de Cesitana, né, a LAF, que é a Liga Cesitana de Futebol, já atuava também, o Mundinho? Olha, Valdeci, a gente tinha muito contato, igual eu fui trabalhar no hospital, com o pessoal lá do hospital e com os atletas. Então a liga ficava mais a critério naquela época do pessoal, igual depois veio o Sireno, que era presidente, o Sireno, né? Sireno Guerra, e as pessoas. Quer dizer, nós tivemos no Macedo Soares, que foi o nosso time de grande revelação de craque lá na Cesita. O Sr. Raimundo, tinha um Weber americano que foi nosso vice-presidente lá O Weber americano, ele tornou-se engenheiro mais tarde, é natural de Dionísio, trabalhou em Patinga, na prefeitura de Patinga muitos anos, na época da concepção dos viadutos do estádio de Patingão, esse mesmo. Toda. Mais tarde tornou-se prefeito da Dionísio e hoje mora em Belo Horizonte, gozando da aposentadoria merecida. E o Weber, nessa época, já tinha o viés para dirigente, né? Ah, não, lá... Mas jogar não devia ser bom, não, né? Não, jogar ele não jogava, mas ele era o vice-presidente nosso, muito atuante, entendeu? Lá no clube de futebol do Macedo Soares, do qual o nosso diretor, Padre Zanotto, dava muita cobertura, entendeu? E aí, então, com isso... Quando o Cesita acabou... Quais eram os outros jogadores marcantes desse time do Macedo Soares? Você falou do Tibúrcio, do Raimundo. Nós tivemos Tibúrcio, Gaia, nós tivemos Uruna, nós tivemos Mascote, Pachequinho foi para lá conosco, João Bochecha, Zé do Monte. Você viu o Pachequinho jogar e viu o Sérgio Araújo jogar. Quem que é melhor, o Pachequinho ou o Sérgio Araújo? O criador ou a criatura? Rapaz, essa é uma pergunta que coloca a gente na cerca, tá? Em cima do muro. O Pachequinho tinha muita habilidade. O Sérgio Araújo tinha muita velocidade. Então, essas duas diferenças fazem com que você quase assemelhe os dois, mas não. O Pachequinho tinha muita habilidade. É mais habilidoso. Ponta direita, muito habilidoso. Agora, o Sérgio Araújo era mais velocidade. Jogar na frente e partir em cima para cruzar, né? Então, era desse jeito. Então, a vantagem é que o Sérgio Araújo jogou futebol na época que o futebol foi remunerado, foi vendido, jogou no Atlético, no Flamengo, no Fluminense, em Portugal e aí por aí vai. Aí o Sérgio Araújo já entrou naquela fase do qual eu não entrei no América quando eu comecei, eu tentei. Que não acreditei, os horizontes eram outros também. Diferente, os horizontes eram outros. Então, lá no Macedo Soares, ficou quanto tempo lá? Como é que foi dessa durante o tempo que eu estudei lá, eu estudei o período ginasial todo lá. Ah, é? E nessa época a gente tinha, inclusive, nos campeonatos, naquela boa época que tinha torneio início, o ginásio foi campeão 2 vezes no torneio início, fomos campeões também 2 vezes no campeonato. A Cesitana, né, que falava era a Cesitana Orete Mota. Então é o seguinte, o ginásio, com isso, quando o Cesita encerrou, fechou as portas lá, então essa turma veio toda para o ginásio. Aí que o ginásio melhorou muito ainda, porque a organização lá do Macedo Soares, pelo Padre Zanotto, era muito boa. Então, com isso, a gente valorizava muito. A sua remuneração para jogar bola no Macedo era a escola? Não. Era a escola... Ou não ganhava um trocado, não? Não ganhava, não. Ali é o seguinte, ali era só mesmo entusiasmo pela escola que a gente estudava nela. Muito entendeu? Boa. Por sinal, né, a gente agradece. Qual foi o curso que o Zé Lopes fez lá no Macedo Soares? No Macedo Soares eu fui até no ginásio. O ginasial na época? O ginasial na época, né, que era considerado. Então, depois a gente foi fazer a admissão, que era, né, depois eu fiz ali nos padres, ali naquela igrejinha de São José, ali tinha tal de beneficência popular. Então a gente fez lá depois a admissão para então subir para o 2º grau, que foi o que a gente fez depois. Tá, e o Macedo Soares jogava no antigo campo da Cesita, onde era a praça de jogo dele? Não, nós tínhamos ali, onde hoje é o ginásio Orco Martins, ali era o nosso campo do ginásio. Ele estendia até próximo do escritório central, lá da companhia. Então ali era o nosso campo de treino e de jogos. Quais eram os outros times de destaque no futebol, vocês estão na época, além do Macedo Soares, óbvio? Na época, nós tínhamos o Vila lá da Quitandinha. Vila sempre. Né? Tinha o Olaria 2, que era o Olaria.
tinha o Industrial, lá Do Timirim. ele não era assim tão timerinho. E o Acesita formou depois um time para jogar esse campeonato também de amador. Entendeu? Aí que futuramente depois veio. Quando ele transferiu Timirim. até lá para a sede, a Lá atual para sede. lá para o Timirim, né? Então aí o futebol profissional não voltou. E aí então manteve aquele time que até hoje tem o Grená. As cores O Grenal Grenal. deles, né? E quais que eram as cores do time do Macedo Soares? Hã? Quais que eram as cores do Macedo As Soares? cores? É. Olha, nós tínhamos, variava muito, né? Porque o principal era branco, com a lista na camisa. Mas não tinha assim, tinha várias cores, dependendo de acordo com o adversário. Ah, tá. O Partizanu era Muito muito organizado. entusiasmo, né? E dava muito, entendeu? O Zé Lopes, zagueiro, já nessa época, jogava sempre de zagueiro. O Zé Lopes, zagueiro, não fazia gol, não? Olha, naquela época não tinha desse negócio De avançar? zagueiro, não. Era proibido avançar? Até o meio de campo. Naquela época é o seguinte, entendeu? Você tinha que ou rebater ou alimentar o meio de campo. Ele que tinha a obrigação de completar com ataque. Não tinha esse negócio, deu um escanteio, corre a dupla de zagueiro para lá. Não tinha isso, não, entendeu? Era proibido. É tipo proibido. Era quase proibido, viu? Você tem que segurar atrás. Você segurando atrás, nós vamos fazer na frente. Então, quer dizer, não tinha muito... A zagueirada já era má, batia, chegava junto? Eu vou dizer, eu tive uma felicidade, inclusive, lá no Baporanga, por exemplo, né, no São Domingo, antigamente, o goleiro que era, nós tínhamos lá, o Juvessor, muito bom. Inclusive, até hoje eles falam que ele morreu com a costela quebrada, que eu joguei ele com a bola e tudo lá na rede. Mas como? Então, naquela época, a gente batia bastante, mas não existia. Eu, por exemplo, tive a felicidade. Eu não fui expulso nunca de campo e nunca tomei cartão depois que foi criado os cartões. Anteriormente não havia cartão, mas o juiz, o árbitro só chamava atenção, era Chamava isso? atenção e na outra dura, falava assim, ó, você vai descansar e põe um outro no seu lugar. Ah, fazia a Trocava, substituição. trocava. A substituição, a pessoa que era expulso naquela época, entendeu? Inclusive o seguinte, Era a única maneira de fazer a substituição, porque se machucasse não podia trocar também não. Machucasse não podia trocar, tinha que continuar o jogo, ou com um a menos, ou com dois a menos que fosse, mas ou se arrastando em campo. Você vê o seguinte, quando eu com em torno de 22 anos, mais ou menos, quando eu já jogava no time do São Domingo, que era o principal, nós tivemos a felicidade de jogar contra o Botafogo do Rio de Janeiro, lá no nosso campo, dentro de São Domingo do Baporanga, e com o misto do Flamengo, carioca também. Então, naquela época, a gente já aprendeu muita coisa de pancada, de jogar o sujeito lá no barranco, né? Mas eu tive felicidade, nunca fui expulso, entendeu? E nunca tive cartão depois que apareceu essa regra que trouxe os cartões amarelo e vermelho. Que, na verdade, foi muito boa, por sinal, em relação à disciplina do futebol. Porque hoje é o seguinte, hoje eu ainda acho, por exemplo, no momento, tem juiz que conversa demais. E a autoridade dele não está na palavra. A palavra do juiz hoje, com essa turma nós temos uma turma de malandro nesse campo, entendeu? Que o negócio que a única coisa que é amedronta é um amarelo aqui, ó, e o segundo, você vai. Então, mas tem juiz que ainda conversa demais, deixa passar muita coisa, então eu acho que o cartão foi muito bem criado, mas ele é mal aplicado. Tá. O Zé Lopes, nessa época, já gostava de música? Olha, a música toda a vida a gente gostou. Gostou porque os O alfaiate Zé Lopes gostava da música. O alfaiate, boleiro e violeiro. Inclusive, em Acesita, a minha esposa, na época tinha um programa lá de calouro, e ela já tinha ultrapassado os calouros. Ela era artista lá no sindicato, tinha o programa todo domingo lá. E com isso, quer dizer, a gente, com ela, cantando e etc., então... Foi acompanhando, né? Foi acompanhando, né? E depois, quando a gente, mais na frente, eu vou te falar como que a gente criou aqui em Ipatinga, né? Que a gente, então, integrou mesmo mais a música. Então foi a dona Dulce que o levou para se aproximar da música? Você sabe que é o seguinte, dizem que quem tem uma boa esposa por trás, pode ter um bom homem pela frente. E eu acho que foi por aí que eu entusiasmei. Então o Ramon puxou a paixão sua e o dom dela. A Dulce, ela teve 2 irmãos
Um era da banda de Santa Cecília, de Acesita, Aham. e o outro tocava muito instrumento de corda, entendeu? Cavaquinho, etc. Então essa coisa vem, né? Porque na minha família ninguém toca nada, toca nem galinha no terreiro. Mas vamos ver. Mas o Zé Lopes, depois do futebol de Timóteo, ele veio parar em Ipatinga. Aí... Atravessou a ponte. Mas lá no Timóteo a gente ainda tem aí um pedacinho ainda, que é o seguinte, quando a gente era do Macedo Soares, o Pardanô descobriu o torneio naquela época era futebol... Futebol de salão. Não era só salão, era futebol de salão. E ele, então, nós tínhamos um time de futebol de salão lá, dentro da quadra, dentro do próprio ginásio, por sinal, muito bom. Era o Praça, era o Vicente. Vicente cunhado do Aurélio Cacheta. Nossa, eterno Cacheta. Vicente, Henricão, Birrinha, o York, que morreu no acidente. Aí foi por isso que eles construíram aquele ginásio lá dentro do campo de futebol nosso, e homenageou ele. Tinha João Bochecha e outros mais, entendeu? Então, nós fomos disputar, inclusive, esse campeonato de futebol de salão, na época, pelo ginásio também, sucessivo com o de campo, e a nossa chave era, igual o padre Zanô chegava e chamava a gente na sala de aula, entregava o uniforme e a passagem. Aí o carro trazia a gente na ferroviária, aí a gente ia, igual nós fomos, Valadares, com o presbiteriano, na nossa chave. Fortíssimo. Nós fomos no Vigilante, lá de Monlevar também era a nossa chave na época, entendeu? E nós chegamos aí até na segunda fase. Mas aí depois nós não aguentamos, não. Então, de lá, então, foi aí que eu vim para Ipatinga. E aí o América, que era um time de amistosos no campo do Acesita, às quartas-feiras, né? Continuou a jogar quando o Zé Lopes veio para Ipatinga. E quem que trouxe o Zé Lopes para Ipatinga? Olha, a saída minha da Acesita, lá do hospital, então eu fiquei sem emprego. Aí eu vim para cá, para Ipatinga, e fui trabalhar na Minas Brasil, depois na Uzi Minas. Então, com isso, chegando em Ipatinga... Minas Brasil é empresa de... Era seguradora. Seguradora eterna Minas Brasil, até segurador de acidente. Atuais. Segurador de acidente. Então, com isso, é o seguinte, eu vim para cá, o doutor Ercílio me viu vindo para cá, chamou o senhor Rubens, lá do Industrial, falou, o senhor está chegando uma pessoa aqui que tem que entrar na diretoria do Industrial para nos ajudar. O Rubens Martins Guerra. O Martins Guerra, do presidente Industrial naquela época. Então, aí o América lá também acabou, porque o doutor Ercílio saiu, eu vim embora. E outros lá também que... Dispersaram. Aí, você sabe, grupo tem que ser para aqueles que carregam a camisa, um material e chega antes, né? Então, aí, o doutor Ercílio veio embora para cá, que era cunhado do senhor Rubens. Sobre os tempos em que o Zé Lopes aportou Ipatinga, ajudou a fundar a Industrial, a criação e o ápice do Grupo Elétrons, a gente vai ouvir no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos, atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta na Histórias da Bola, aqui nesse episódio, conversa com o José Lopes da Cunha. O Zé Lopes é muito conhecido no futebol de Ipatinga nas décadas recentes, mas que nas décadas passadas esteve em Timóteo, São Domingos do Prata, Dom Cavate, Ubaporanga, e até uma passagem pelo América Mineiro, e por aí vai. A gente falava no bloco anterior da vinda do Zé Lopes em meados dos anos 60 para Ipatinga, exatamente quando o Industrial Esporte Clube do Bom Retiro, que completa 50 anos em 2014, estava sendo fundado, e ele participou desse processo, e sendo dirigente, colaborador, jogador, faz tudo, como foi por muitos e muitos anos.
Mas, Zé Lopes, teve uma passagem também. Como é que foi essa primeira industrial, depois Esquadrão do Vale, que tem até uma identidade ainda remanescente do Esquadrão do Vale. Como é que foi essa vinda para o industrial e Esquadrão? Qual veio primeiro? Primeiro no Esquadrão do Vale. Basta dizer que a minha inscrição na LDI, que foi a primeira também, dentro de Ipatinga, a minha inscrição, eu tenho inclusive a identidade até hoje, é número 127, o número de atletas de inscrição na LDI. Então, depois que nós disputamos vários campeonatos, aí então é que eu fui para o industrial como atleta, porque eu já estava no industrial esse esquadrão na diretoria. Jogava onde? O esquadrão? É. Chegando ali na DOAP, ali tinha um campo onde é que o Zimina tinha um espaço ali, era o local de depósito de manilha. Então eles falavam, o campo da manilha, era o campo do Esquadrão do Vale. Entre as manilhas, nós encostamos as manilhas e marcamos e fizemos, lá foi o campo do Esquadrão do Vale. E fazendo jogos oficiais do campeonato Ipatinga. Não, foi, inclusive, lá recebia e mandava os jogos lá do Esquadrão. Mas o Esquadrão nunca chegou na cabeça do campeonato, não? Não, completava a tabela, né, Valdecir? Era uma turma de amigos. Naquela época era Eletrônica, Caiçara, Uzipa, Cariru, Vila Ipanema, Iguaçu, o próprio industrial daquela época de quem? De Frederico, de Ailton, de Macarrão e etc. Aquele industrial daquela coitadinho. Esse Ailton Saraiva era o goleiro no do Esquadrão. Perguntei quantos gols ele deve ter recebido. Daí que migrou, o Zé Lopes foi para o industrial. Foi industrial. Aí eu já estava na diretoria. Estava na diretoria. Já estava na diretoria. Então, com isso, aí eu fui para o industrial. Aí eu fui como atleta. Eu tive no industrial um bom tempo, assim, no tempo de Bleno, Pitocha e outros mais, entendeu? Naquela época. O Macarrão ainda estava lá também. Macarrão foi um dos primeiros, né? Macarrão, Frederico, Ailton, Tony Pescoço, Erli e etc. A dupla Paulinho e Babá, que todo mundo, né, conheceu muito, então o industrial era desse jeito. Então é o seguinte, aí eu fui para lá e mexendo na diretoria e como atleta. Então naqueles... O dirigente estava melhor do que o jogador estava melhor que o dirigente? Vou descer, o que acontece é o seguinte, a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode. Então a gente, quer dizer, no campo, a gente era alguém. Agora na diretoria eu recebi, inclusive, um cargo que não existia. Foi criado através da diretoria, porque a diretoria já estava formada e eleita quando eu cheguei. Então eles criaram, então, um cargo de confiança. Um cargo, diretor superintendente. Uhum. Era o presidente Rubens Guerra, Jaziel vice, e aí vinha diretor superintendente. Então eles mexiam com futebol e aquela área lá em cima, que tem o nome de Praça de Esporte José de Barros Cota, que todo mundo fala Praça do Industrial, né? Então ali, tudo ali a gente estava presente com supervisionando aquilo. Com o grupo que trabalhava lá dentro e os diretores. Você disputou campeonatos oficiais pelo Industrial. Até quando o Zé Lopes jogou com zagueiro do Industrial? Nos anos 70 chegou? Eu vim para Tesi, eu vim para aqui nessa faixa, nos anos 70, porque em 72 foi quando eu pedi demissão da Usimina e fui ingressar no Serviço Federal, que foi o antigo INPS, e depois administrei o INAMPS dentro de Ipatinga há 14 anos. Uhum. Então foi na faixa 70, mais ou menos, foi isso aí. Tá, e o Industrial, quando foi criado, o Industrial já tinha essa vocação de um clube grande, né? O Industrial é o seguinte, ele era tão bem organizado, e um dos times, dos melhores que tinha na época, foi campeão várias vezes, que a usina confiou na administração do Industrial, que era muito boa, não menosprezando ninguém, nem os outros, né? E doou para o Industrial aquela área de esporte que tem lá no Bom Retiro, pela administração e a organização que tinha. Seriedade da turma, né? Nos chamou e doou através do doutor Zé Barros Cota, que tem o nome daquela praça lá por isso. E como é que foi conciliar mais tarde a música, o grupo Elétrons? Como é que surgiu o Elétrons e como é que foi essa vida do Elétrons que tanto sucesso fez, tantos bailes fez? O Elétrons foi o seguinte, o Ramon, que é o meu filho mais velho,
Ele tinha mais os colegas que era do antigo Lobinho, que era do escoteiro. E lá ele encontrou os amigos dele. Vamos fazer um conjunto. Então eles foram no correio, pediram os catálogos, chegaram os catálogos. Aí o Ramon, com a aptidão dele de música, né, o passado dos tios dele e a mãe, etc. Então ele foi aprendendo cada instrumento através do catálogo. Fez uma bateria de lata, botou o ônibus com baterias, pegou um violão de Autodidata, então. Parece, né? Aí tirou de um violão 2 cordas, ficou com 4. O Marcelo, filho filipino, colocou ele fazer contrabaixo, foi o que ele quis. Ele ficou na guitarra e então ali começou. Aí futuramente ele foi para os teclados e etc, entendeu? E aí surgiu esse nome de eletro através de uma reunião que eles mesmos fizeram. E nós então começamos o eletro em 77, tivemos o eletro durante 10 anos, que fomos até 86. Então, nessa passagem do eletro, nós tivemos muitos bons resultados. Nós viajávamos muito para a Bahia, lá no interior, no sul da Bahia. A gente ia, ficava um mês dentro de Itabuna, aí em Beicaraí, Jussari, Tororó, Porto Seguro, Vitória da Conquista. Nós éramos, tem uma época que nós éramos dos 8 conjuntos dentro de Itabuna com um só empresário, que era o Bartilotti, até já morreu. Tinha Graves e Agudos, Samanta, RG7, Brasil 70, Impulso, e nós fomos considerados lá como um dos bons conjuntos de Minas na época, entendeu? Fizemos um baile, inclusive, nós fizemos um baile lá dentro de Itabuna, no Itabunão, Chiclete com Banana e nós no outro palco. Deu 8.400 pessoas de roleta, fora o associado que entrava por outra porta. Foi uma coisa realmente... Foi um momento mágico, né? A música te deu tanta alegria, tanta satisfação quanto o futebol também, de relacionamento, de realização pessoal. O Eletro teve, por exemplo, nós tivemos shows e concursos, essas coisas com Eco Maravilha, com Jair Rodrigues, tem tudo, eu tenho um álbum lá em casa, Dominguinho, Elba Ramalho, todas as fotografias com a gente, Calbi Timóteo, Aguinaldo Timóteo, entendeu? Nós fizemos um show com o Aguinaldo Timóteo, e a gente acompanhando, com o Eletro, acompanhando o show do Aguinaldo Timóteo, em Valadares, na exposição, deu 34 mil pessoas, segundo o diretor lá. E quem acompanhou o show dele foi os meninos. Ele pegava o Ângelo no colo e mostrava quem está batendo, fazendo essa zoeira para você. Então o Eletro teve realmente uma fase muito boa nesse período. Aqui na nossa região, por exemplo, era chamado Conjunto dos Festivais. O Irapuru, em Acesita, nós fizemos todos que houve lá. O Roda Viva do Bom Jardim, os primeiros 5, desde quando iniciou. Aqui nós tivemos o FINSE, FESCAP, Festival da Sedipa. Naquela época toda a escola queria fazer festival. E nós tínhamos realmente um equipamento muito bom. E a parte musical dos meninos, entendeu? Foi reconhecida muito porque naquela época o conjunto era bom e o equipamento também era muito bom. Então, e por que o Eletro, depois de 10 anos, parou? Em 86 eu aposentei. Eu administrava o INAMPS aqui e era funcionário, era técnico de racheiro Márcio Cunha. Em 86 eu aposentei. Falei assim, então agora é o seguinte, eu vou mudar. Aí eu deixei o conjunto para eles. Inclusive o motorista do ônibus era eu, empresário, toda a gente aqui. E minha esposa, que começou cantando no Eletro, inclusive quando nós tivemos uma ida na antiga Itacolombi, TV Itacolombi. Tinha aquele programa do... TV Alterosa hoje. Tinha aquele programa do Dirceu Pereira. Dirceu Pereira. Chamava... Esqueci o nome. O show de calouros, né? Então nós fomos lá, apresentamos lá, inclusive, entendeu? Eu levei os meninos de Kombi até lá, era uma loucura, né? Então é o seguinte, com a minha esposa, no início do conjunto, ela que era crooner do conjunto, devido à história ter vindo lá da Cesita, né? Que a gente falou. Então, depois ela ficou só mexendo com a parte de vestuário, só o guarda-roupa do conjunto, que a gente não apresentava em lugar nenhum, a não ser que a gente tivesse uniformizado. Igual o pessoal de bermuda, de tênis, não. Naquela época, baile tinha que ser gravata borboleta, terno branco. Eu tenho um álbum que mostra tudo isso, entendeu? No show, etc.
Então, o Elé teve realmente... Então, com isso, eu saí, quando eu aposentei. Aí, logo em seguida, eles resolveram a fazer o quê? Dissolveram o Elétrons. Voltaram, mas acho que uma vez só lá na Bahia. E aí resolveram dissolver. Aí, o Ângelo ficou com equipamento de palco, né, que é conjunto, e montou o Express Band. E o Marcelo Filipino ficou com a sonorização, e montou a sonorização a Filipinos. Então, o Ramon, que tinha tendência de estudo, então ele falou assim, olha, eu não vou deixar o meu estudo. E hoje, graças a Deus, ele é professor de engenharia elétrica e fazendo doutorado. Mas deixou a história na música. Ah, com certeza. O Zé Lopes jogador, atuou até que idade? Olha, eu estava, quando a gente ajudou a fazer o Toca Faixa, que fizemos uma promoção muito boa aqui em Ipatinga, até arrecadamos uma média de 600 quilos de alimento, jogando contra o Municipal de Campos, do Rio de Janeiro, com banda de música lá no Industrial, com a Rádio Vanguarda, transmitiu para nós lá, a Dani Mariano, Pedro Márcio e o Fernando Rocha, transmitiram para nós esse jogo, foi uma festa muito boa. Então, com isso, entendeu? O futebol da gente evoluiu dentro de grupos e etc. Foi quando eu ajudei o Elim Montal, o veterano da Cearia, tivemos lá um bom veterano, Nardieiro, Basílio, Dimas, Holanda Hora, e uma série um grupo muito bom. E com isso, então, é o seguinte, a gente resolveu, então, como eu tinha feito um pedido ao superior, a Deus, que não me desse uma contusão grave para eu parar antes da hora. Então, eu fiz um compromisso com Deus, que eu sou muito crente da minha religião, que se ele deixasse eu jogar até os 60 anos eu parava e enrolava o material e guardava. Está guardado lá em casa. Encerrava a carreira, literalmente. Encerrei conta, aí eu trouxe o time do São Domingo Futebol Clube, onde eu comecei... Lá da origem. No campo do Jabaquara, e fizemos lá o encerramento. E quanto ficou o último jogo do Zé Lopes? Matar 4. Ah, foi de amizade. Foi de compadre mesmo. Foi de festa mesmo. O Zé Lopes também foi treinador de goleiro. Como é que foi trabalhar com os garotos da base, como treinador de goleiro? O zagueiro treinar goleiro? Eu só fui no gol uma vez, numa decisão lá em Caratinga, no campo do Dr. Maninho. Uma vez só que eu lembro. Essa história é o seguinte, do treinador de goleiro. Treinador de goleiro. Eu tenho 3 netos, né, que você citou aí. Lá em casa, os meus filhos nem sabem para que lado que fica campo. Só sabe quando tem na televisão, que você que campo ali é onde? Aí, dos 3 netos, o Arthur resolveu a jogar bola. E foi para uma quadra lá no canto do Bom Retiro, lá no oeste. E aí me falou, você está com um menino, seu neto é muito bom, rapaz, na quadra e tal. Aí, conversei com ele, falei assim, você quer jogar bola? Quero. Então, levei para dentro do industrial. E aí, então, comecei com ele lá, e aí foi evoluindo. Aparecendo outros, entendeu? E eu fiquei durante 5 anos como treinador de goleiro lá no industrial, entendeu? Do qual ele, graças a Deus, chegou a ser chamado o Atlético. Eu levei ele uma vez com um timezinho para jogar lá. O Atlético mandou buscar ele aqui, ele só não foi porque estava fazendo prova para... e não pôde ir. O Minas, depois ele foi jogar futebol de salão, futsal, no César do Areal, disputou 3 mineiros na categoria dele. Eles queriam levar ele também lá para o Minas, e ele falou assim, não, gente, eu estou estudando, eu não posso, e se eu não der certo, aí é o meu futuro, entendeu? Então a gente sempre colocou na cabeça, primeiro estudo, depois qualquer tipo de esporte. E hoje ele está disputando o mineiro pela Liesp e Ipatinga no futsal. Continua na bola. Chama Arthur Vercia. Quem vê tomar um gol, se for Arthur Vercia, é meu neto. Pode saber. Se defendeu, é ele também. O que é mais difícil, ser goleiro ou zagueiro? Resumindo. Eu falei com ele o seguinte, olha, você não mexe com gol não, porque toda vez que você tomar um gol, você for o pior do time. Vai para qualquer lugar. Eu vou, mas não tem jeito, eu vou. É ali. Minha vocação. Eu gosto dali.
Resumindo, o que é o esporte na vida do Zé Lopes? Vou descer duas coisas, entendeu? Ó, Deus, saúde e amizade. Dinheiro vem aqui. Esporte e música, quem não tem isso, não tem nada. É duas coisas que completam a vida de qualquer uma pessoa. E completo também ficou Histórias da Bola com a sua presença. Muito obrigado, Valdeci. Muito obrigado pela sua presença e pelas histórias que compartilhou conosco. O pena que o programa não é suficiente para trazer todas, mas deu uma pincelada bastante interessante e muito razoável dessa bela história de vida do Zé Lopes, que hoje foi o nosso convidado do Histórias da Bola. E como Zé Lopes, a gente procura trazer todos os bons personagens que construíram a história, principalmente do futebol do Vale do Aço, ao longo dos anos, porque a gente deseja compartilhar com você, telespectador e telespectadora, a história do desporto do Vale do Aço, porque o que fica dessa vida são os causos, a história para as gerações futuras. Muito obrigado uma vez mais pela companhia e até o próximo Histórias da Bola, se Deus quiser. Eu agradeço, Valdeci de Castro e a TV Cultura.